E que esquecer na cargo de ministro PCA. Será que sabe que ele peso cruz da cova? Será que sabe que tem brilho luz na sombra? Se na prato se escachor comida só. E que que cruzam a caminho só pode janta chora. Será que sabe que ele peso cruz da cova? Será que sabe que tem brilho luz na sombra? Que me diz que deve ser mal que espente cor. E seguimos agora com um artista que sabe bem como pegar o público jovem e manter presença forte nas plataformas. Falamos de Rhodes Wires, um dos nomes em destaque do rap afro-urbano cabo-verdiano, e nós vamos ter com ele agora mesmo. Bora mesmo, bora! Rhodes! Como é que estás, meu querido? Mano, tranquilo o quê? Hoje você está na Matagalha, você está na estúdio de bem-vindos. Rhodes, é muito bom ter-te aqui, é uma honra muito grande mesmo ter-te aqui. E tu que tens lançado vários singles ao longo dos tempos, nos últimos anos tens lançado vários singles, principalmente que fazem parte do Matagal, ou seja, tens sido mesmo muito consistente. Porquê que tens escolhido essa estratégia de música durante os últimos anos? Porquê tens sempre lançado músicas assim? E de acordo com o que o mercado está a consumir, normalmente é que eu costumo posicionar e pronto, ao longo desses 3 anos acaba por ser mais neste ritmo afrobeat. Confesso que alguns dos meus amigos tentam me motivar para cantar Kizomba ou Funaná, mas nunca... Não sei se consigo, mas também nunca senti coragem. Ok, mas vamos falar aqui do Zum Zum, que fizeste com a Jocelyn. Okay. Tu já mostras um lado mais comercial teu, aí já arriscas um pouco mais no mercado. Como é que foi para ti trazer este conceito musical? Por acaso foi uma música que eu escrevi completamente, mesmo a parte dela, então... E confesso que é uma voz que eu admiro muito. Então eu quis trazer uma parte da música que eu sei que eu não consigo. Ou seja, eu sempre sou mais compositor do que mesmo cantor. Então eu consigo, por exemplo, escrever uma letra que eu posso e ver uma cantora cantar, mas que eu sei que não consigo cantar. Então por isso acabou por ter essa vertente de conseguir explorar a voz dela na música Zum Zum. Então para ti é interessante trazer essas colaborações, não é? Para tu explorares mais o teu lado do compositor? Exato. Rhodes, tu também, claramente que percebes ao longo desses 3 anos o quão versátil tu consegues ser dentro do rap e ao mesmo tempo dentro do afrobeat, do afro house, mas tu, neste momento, como é que tu defines a tua identidade musical? Eu sempre me defino como rapper, porque principalmente para compositar, uma pessoa tem sempre uma base. Então eu, como respeito muito as rimas, eu quando comecei a cantar afrobeat em Cabo Verde, era um ritmo que era muito parecido com o ritmo de Angola. E, ou seja, dizias, por exemplo, 20 palavras e repetias aquilo, a música toda. Então quando eu trouxe essa exigência de rimas para o afrobeat, acabou por causar uma evolução no afrobeat. Acabo por vezes um pouco a implicar com os outros MCs, que fui eu que baixei um pouco o hype deles, porque eles cantavam, por exemplo, Sou o John. E depois não tinha, por exemplo, essa exigência como o MC Tranca Folha, o Pré, e depois, quando houve essa transformação e também a motivar mais rappers a cantar afrobeat, como o Apollo G, o Cess Fei, o pessoal também que é do rap, acaba por ter praticamente uma exigência de lírica muito mais superior para quem é simples animador. Exato. Então eu acho que foi isso, então isso que eu não consigo me largar do meu raiz, que é o rap, porque mesmo para escrever, depois, claro, faz sempre alguns ajustes de acordo com o beat que vais agora cantar, mas para compositar, quando estou, por exemplo, eu acredito que nós, compositores e cantores, somos às vezes um pouco loucos, por vezes. Às vezes acordo 3 da madrugada, estou lá a escrever, porque parece como se eu sonhei com uma letra, então aquilo é sempre como se fosse rap. E depois quando tens o afrobeat, vais lá e vês que, por exemplo, a extensão da letra tem de ser diferente, uma palavra que disseste, uma frase tem de mudar alguma coisa. Mas a base de escrita é sempre o rap. Do rap. Muito bem. Como tu dizes muito bem, estas misturas que tu vais fazendo sempre com uma base do rap, que é a forma como tu compões, é a maneira como tu vês o mundo, mas tu vais trazendo essas misturas de sonoridades. Também temos aqui dentro destas misturas, temos muito a tua língua, que é o crioulo, sempre latente e patente em cada música que é lançada. E estas misturas que vais fazendo para ti é como se estivesse a abrir também uma porta no mercado internacional, como se estivesse a trazer então muito mais para a tua cultura cabo-verdiana
cabo-verdiana? Por isso Sim. que faz essas misturas sonóricas? Sim, normalmente o que é que nós dizemos em Cabo Verde, uma música se atingir 1 milhão de visualizações não tocou só em Cabo Verde. É verdade. Porque nós somos muito poucos para atingir esse número de visualizações. Eu tenho cerca de 8 músicas que ultrapassaram a marca de 1 milhão. O Prepara ultrapassou a marca de 4 milhões de views. Então, aquilo andou pelo mundo afora. Já ouvi, por exemplo, uma música minha tocar num país latino. E se calhar pode não ser a língua em si, ou seja, a batida também ajuda muito nessa exportação. Mas também eu costumo dizer que não sou um cantor muito preocupado com... Por exemplo, já tive ofertas ou propostas para cantar para um público-alvo português. Não... Eu acho que, por exemplo, como eu sei da minha língua e também dessa limitação, não tenho muito esse objetivo. Por vezes há muitos cantores, por exemplo, Jorge, Uraimo, os cantores mesmo, a compositar, por exemplo, e canções completamente em português. E isso já é uma pessoa que já pretende alcançar o público-alvo, talvez, português. Eu já não sou mais preso à língua cabo-verdiana. A tua identidade também. Porque aí está, eu acho que de acordo com como é que tu vês o mercado, não é? Porque não conseguiria cantar em português, até tenho uma música para sair com o Fábio Dense, mas eu vou cantar em crioulo também, ele em português, neste caso. Mas é mesmo, se calhar, a representatividade. Acho ótimo. Eu costumo ter, as minhas tatuagens são todas escritinhas em crioulo. Costumo brincar com as pessoas, porque se é a minha língua nativa, por que eu vou tatuar em português? Exato. Então, se calhar, é muito a representatividade. E continua desta forma, que estás bem. Eu acho que é mesmo muito importante e, claro, como reflexo disso, dessa tua identidade, desse teu pelo Cabo Verde, temos o teu projeto Matagal, não é? Que foste lançando ao longo dos anos, dos 3 últimos anos. Porquê que decidiste lançar o Matagal? Como lançaste? Só para teres a noção, hoje em dia o Matagal, né, é como disseste muito bem, é o mesmo projeto. Eu tenho, por exemplo, o I Love Matagal, que é um conceito de festa que nós já pusemos 4.000 pessoas em Lisboa, já pusemos 2.500 pessoas nos Estados Unidos, já pusemos 3.000 pessoas em Cabo Verde. E é um projeto mesmo porque quando cresceu o Matagal, aquilo foi-se associando como sendo uma vibe específica. Uma pessoa, vou para o mato, agora vou para o mato, vou para o Matagal. Tornou-se mesmo, se calhar, maior do que... Costumo dizer que tornou-se maior do que eu. Então, por isso, eu tornei aquilo mesmo como se fosse uma marca ou uma brand, neste caso. E é isto que é o meu objetivo. Então, neste caso, atualmente eu não lanço mais a música com o nome Matagal, aquilo para o No Set. Continuo a cantar Afrobeat, mas continuo a trabalhar e mesmo essa marca Matagal. Espetacular. Nós aqui queremos também fazer uma dinâmica contigo, porque acredito que tu tens várias histórias, várias memórias com este projeto Matagal. Nós vamos aqui passar, chama-se o jogo é a roleta, não é? Vamos estar aqui a passar alguns dos teus singles. É só tu dizer stop, para num e depois contas a história daquele momento. Pode okay, ser? Tá bom. Então vamos pôr agora. Então, no bem. Pá no pá. É só dizer stop, quando Stop. quiseres. Matagal 4. Tens alguma memória deste Matagal 4? E, por acaso, tem uma memória interessante porque nós tínhamos... Pronto, eu estudei no Porto, sou licenciado em estudar no Porto. Tínhamos de fazer um videoclipe no Porto, só que não tínhamos figurantes. Então nós fomos para um bar xixa e também não sabíamos se a festa ia bater, não é? Então, quando nós estávamos ali na festa, aquilo começou a vir as pessoas e nós mesmos a correr atrás do cameraman. Começa a filmar, porque isso vamos usar no videoclipe. E depois, as pessoas, tipo, por vezes, eu acho que até mesmo em termos de direito de imagem, é perigoso fazer isso. Então, nós estávamos lá a filmar, depois uma pessoa vai ver a sua imagem agora com 1 milhão de visualização no YouTube. Mas foi mesmo uma situação um pouco caricata, porque nós aproveitávamos de uma festa e, nesse caso, nem sequer sabíamos se ia ocorrer bem para ter as imagens. Então, mesmo se for ver o videoclipe, parece ali um pouco aleatório, pessoal no X, e depois uma pessoa mandou mensagem. Disseram que me viram no teu videoclipe e eu não me lembro de ter feito nenhum videoclipe. Então eu a explicar, não, foi naquela festa que nós fizemos no Porto. Eu disse, ok, mas não tem problema, é mesmo porque as pessoas estão a dizer que me viram no videoclipe, eu não sei que videoclipe é esse. Mas pronto, também é sempre essa parte de início de carreira, sim, claro que sim. Hoje não dá para fazer isso, entrar assim a filmar as pessoas, mesmo se estamos nos sítios.
as pessoas que estão todas, pronto, Devidamente de avisadas, acordo, não é? exato, Sim. que vão participar no videoclipe para fazer a captação. Mesmo se nós fizermos, por exemplo, no bairro da Cova da Mora, etc., nós vamos lá e isolamos uma parte e quem está a entrar no cenário já sabe que está exposto a aparecer, exato. Muito bem. Bom, então, mais um? Sim. Bom, então, mais um. Meta a rodar. Stop. Esse é o primeiro Ih, tour. Isso onde aqui foi tudo o. começou. É verdade, esse aqui é o início do projeto. Isso já é a história mais complicada, se calhar, porque isso envolve polémica que houve com o Mandas, então foi a música que me alavancou e também que quase me destruiu, entre aspas, porque foi envolvido nessa polémica e foi uma história que até tenho a data aqui tatuada também, porque foi, entre aspas, um momento muito triste para mim. Foi quando removeram o Matagalum da internet, né? Então, porquê? Porque uma pessoa não tinha fama, ia lá, apanhava o beat num cantor qualquer e cantava. Eu fazia isso há 13 anos e nunca me deu problema. Então, quando foi fazer o Matagalum, aquilo passou e 3 meses bateu cerca de 700 mil visualizações. Então, ele foi lá e removeu a música. Só que quando ele removeu a música, isso é muito grave hoje em dia. É crime musical. Eu fazer, por exemplo, agora eu vou apanhar uma música de Cesar, coloco na plataforma e estou a ganhar dinheiro com isso. Isso será mesmo que é muito dinheiro plágio, envolvido. isso é plágio. Exato. É Então, grave, praticamente eu sofri uma punição das plataformas que eu nunca mais posso lançar música. E então, qualquer música que eu lanço é através deste distribuidor, é o NRPM, e eles sabem dessa fraqueza que tem. Então, acabam por tomar 50% do meu trabalho, porque já sabem que eu não consigo. Eu sou eternamente banido da música por ter feito isso. Então, Sim, mas tu sozinho como independente. Sim, eu tenho de ser sempre através do distribuidor. Ou seja, se eu não tenho uma marca representante para me dizer, olha, ele pode estar no mercado que eu sou responsável. Eu nunca mais posso lançar, por exemplo, antes eu podia simplesmente... Qualquer pessoa que nunca fez ou que nunca passou por esse processo de strike, como eles chamam, consegue fazer isso. Agora, vais lá e ganhas dinheiro com a autoria de outras pessoas, as pessoas vão lá, mandam um strike, as plataformas detectam como uma pessoa que fez este crime, então, primeiramente, é completamente banido. E segundo, pode sofrer mesmo direitos legais, porque se estiveste lá a receber e por essa música, isso pode ser... Pronto, é uma indústria, se calhar hoje em dia não se vende CDs, não é? Então é ali que se ganha o pão de cada dia dos cantores, não é? Mas enquanto ganhas está bom. Enquanto as pessoas ouvem a tua música e tu estiver lá, é ótimo. Pronto, mas pronto, esse caso do Manos foi triste para mim porque ele não me deu uma chance de negociar, não é? Como eu digo, até hoje eu podia dar, mesmo se for 10 mil euros para ele não fazer isso, e nunca um beat custar mais de 2 mil euros, mesmo se for um beat para Nelson, para George, não custa mais. Pelo que aquilo que a música já me tinha proporcionado, eu pagaria um valor mesmo se for, que eu sei que não é o valor de um beat normal. Mas pronto, também houve essa falha. Hoje em dia nós somos grandes amigos, até ontem no show do Hélio estávamos juntos a falar, também temos projetos futuros. Tivemos esse reencontro com o Elove Matagal. Acaba por ser essa parte triste porque acabou por gerar também mesmo uma polémica entre Cabo Verde e Guiné, porque houve essa parte, pronto, quando envolve dois artistas de um país irmão, mas também que o importante também, na verdade, é que já está tudo bem, vocês já fizeram as pazes e vence a arte, isso é o mais importante. Nós aprendemos com os erros, mas o bom é que não desististe de cantar e continuas a fazer bem o teu trabalho. Tanto que agora vais fazer também uma música em homenagem a Cabo Verde, não é? A participação da seleção Cabo Verde no Mundial. Como é que é para ti lançares o Sopa de Camarão agora numa fase tão bonita de Cabo Verde? E por acaso é uma música que já está lançada, mas já está lançada, exato. Acaba por ser e ter essa força com impacto. Eu acredito que na Copa vai ganhar essa força. Verdade. E fazer uma música para a seleção de Cabo Verde nunca foi o meu objetivo, porque eu sou uma pessoa muito conservadora naquilo que eu canto a minha música, porque também eu acho que é uma área que é muito atacar, então acaba por ser muito defensor, não é? E então fazer uma música para a seleção acaba por ser uma música se calhar mais amigável, comparado com o Matagal, em termos de peso de letra e naquilo que se canta, mas
foi uma música feita completamente natural, ou seja, nós fomos lá ver um jogo e vimos o Cabo Verde ganhar e a seleção dos Camarões, que é uma das melhores seleções da África, e aquele meio envolvente, tudo aquilo que aconteceu à volta, então por isso que a música conta mesmo esse episódio, esse capítulo do jogo, é que nos inspirou eu e o Varo, nesse caso, a fazer a música. Então acaba por ser uma música que nasceu completamente de forma natural, não foi uma coisa, vamos lá ao estúdio, vamos lá ver que beat vamos escolher, não, foi mesmo um beat que começou a tocar, começamos ali a brincar no freestyle, inventamos a letra e depois tivemos a correr atrás do beatmaker para nos e pronto, dar autorização de cantar o beat, porque também não conseguíamos enquadrar a letra noutro beat, porque foi ali que nós tivemos aquela inspiração, até temos aquele vídeo a circular, porque foi mesmo aquilo, parou-se a estrada com cerca de 20 km de estrada, pararam com o pessoal a festejar, e nós estávamos lá a brincar na estrada, abrimos o carro, começámos a fazer a letra, e aquilo tem mais de 500 mil visualizações no Instagram. É um grande sonho. Para além de falar, nós queremos ouvir-te cantar essa música. Sim. Pode ser? Pode ser. Estamos ansiosíssimos. Exatamente. Meu irmão, foi muito um prazer ter-te aqui. Muito obrigado.